Estudos científicos sempre foram fundamentais para o trabalho de Leonardo da Vinci e seus desenhos anatômicos, em particular, são de uma qualidade e precisão tão impressionantes em alguns aspectos que é justo considerá-lo um dos grandes cientistas do Renascimento. Por mais de 500 anos, um dos esboços de Leonardo permaneceu envolto em mistério. Da Vinci é parte de uma longa linhagem de artistas que, desde os antigos egípcios até os primeiros cristãos e tibetanos, nos ensinaram que a arte é muito mais do que apenas expressão. Ela é um meio, um canal oculto à vista de todos, encontrado entre as páginas dos seus incontáveis cadernos. À primeira vista, o esboço de uma de suas invenções parece apenas um emaranhado de rodas e engrenagens, mais uma de suas curiosas invenções. Mas, como sempre, há algo mais. Leonardo se via como engenheiro antes de se imaginar artista, e essa visão está refletida em seus desenhos. Eles não apenas ilustram sua genialidade técnica, mas também revelam uma presciência impressionante, uma capacidade de antecipar o futuro. No entanto, historiadores há muito tempo sussurram que este projeto em particular era diferente. Algo que Leonardo nunca falou, mas que poderia mudar completamente a forma como entendemos sua genialidade. Graças a novas técnicas de investigação científica, conseguimos finalmente mergulhar nas camadas da pintura e compreender como Leonardo trabalhou para aperfeiçoá-la ao longo de décadas. Durante 5, 10 até 20 anos ele se dedicou a algo extremamente específico, algo que era único para ele. Recentemente, novos exames das páginas dos seus cadernos trouxeram esse desenho de volta aos holofotes, sugerindo um propósito mais profundo, algo que poderia reescrever nossa visão da história. O que exatamente Leonardo imaginou? Vamos descobrir. Quando pensamos em Leonardo da Vinci, nossa mente é preenchida por imagens de máquinas voadoras, desenhos anatômicos de tirar o fôlego e, claro, suas obras-primas na arte. No entanto, o que muitos não sabem é que, escondido nas páginas de seus cadernos, é algo muito mais intrigante. Algo que poderia ter mudado o curso da história, mas que ficou enterrado por séculos. E se eu te dissesse que Leonardo da Vinci, muito antes de qualquer outra pessoa, esboçou uma máquina capaz de realizar cálculos automáticos? Você deve estar se perguntando como isso é possível, pois, em um dos cadernos que ele deixou, mais especificamente um esboço de 1493, Leonardo desenhou uma máquina composta por rodas, alavancas e engrenagens, aparentemente desconectadas de qualquer uso prático imediato. À primeira vista, parecia apenas um mecanismo simples, talvez parte de um relógio ou um brinquedo engenhoso. Mas, ao olhar mais de perto, as peças começaram a se encaixar de uma maneira que surpreenderia os cientistas e engenheiros séculos depois. A revelação dos cálculos. O que estava diante de Leonardo não era apenas mais uma invenção maluca, era uma máquina que, ao ser girada, fazia os números se moverem, rodas interligadas marcadas com números de 0 a 9 e engrenagens que, quando giradas, afetavam as outras. Para os estudiosos modernos, isso é uma calculadora mecânica. Leonardo havia, de certa forma, desenhado a base de um dispositivo para somar e subtrair, algo que só viria a ser inventado mais de 150 anos depois por figuras como Blaise Pascal e Wilhelm Schickard. Mas a grande questão é, por que ele não a construiu? E mais importante, por que ele a manteve tão oculta? Sabemos que Leonardo era cuidadoso com seus projetos mais inovadores, frequentemente utilizando escrita espelhada para esconder suas ideias mais radicais. Isso não foi diferente aqui. Ele sabia o poder que uma máquina assim teria e talvez tenha preferido deixá-la adormecida longe dos olhos de quem poderia utilizá-la de forma imprópria. Afinal, no fim do século XV, o mundo não estava pronto para entender o que Leonardo estava propondo. O mistério do sigilo. Com o passar dos séculos, os cadernos de Leonardo foram espalhados e esse esboço ficou perdido, sendo apenas uma curiosidade entre muitos outros. Foi só no final do século XX, com os avanços da tecnologia, que esse desenho foi finalmente redescoberto e analisado de maneira mais profunda. E quando pesquisadores começaram a reconstruir o modelo com base nos esboços, ficaram estupefatos. A máquina funcionava. A partir das engrenagens, era possível realizar operações básicas de aritmética, como somar e subtrair, algo que se acreditava ser uma inovação dos séculos seguintes. O papel da IA na revelação. Mas isso não é tudo. Usando métodos modernos, como escaneamentos de alta resolução e inteligência artificial, os cientistas foram capazes de desvendar ainda mais segredos ocultos no desenho. O que parecia um simples rabisco agora parecia um projeto de engenharia completo. A IA foi capaz de reconstruir as partes apagadas, destacando anotações que indicavam que, sim, Leonardo estava projetando uma máquina de cálculos muito mais avançada do que a maioria poderia imaginar. E o que mais eles encontraram, né? Algumas seções do desenho haviam sido intencionalmente riscadas ou cobertas. O que ele estava tentando esconder? Será que Leonardo sabia que essa invenção tinha o poder de mudar o mundo?
Será que ele escolheu deliberadamente mantê-la em segredo por medo do impacto que ela poderia ter? A revolução adiada. Imagine o que poderia ter acontecido se essa invenção tivesse sido construída e usada na época de Leonardo. Será que a revolução científica teria acontecido mais rápido? Será que as grandes descobertas da engenharia, astronomia e comércio poderiam ter surgido muito antes? Ou será que, como algumas teorias sugerem, a sociedade medieval simplesmente não estava pronta para uma invenção tão radical? Independentemente das respostas, o que fica claro é que Leonardo da Vinci estava muito à frente de seu tempo. Ele havia vislumbrado algo que a humanidade só viria a alcançar séculos depois. E ao olhar para esse esboço escondido, vemos que o que ele deixou para trás não era apenas arte ou invenções para seu tempo. Era algo que poderia ter mudado o mundo para sempre. Agora, depois de tanto mistério e tanta descoberta, você também faz parte dessa jornada. Já imaginou como o mundo seria diferente se essa invenção tivesse sido realizada? Se essa história te surpreendeu até aqui, deixe o seu like para que mais pessoas descubram esse segredo histórico junto com você. E quem sabe, se Leonardo tivesse dado mais um passo, a história da tecnologia não teria começado muito antes do que imaginamos. Para o público, a descoberta é simultaneamente emocionante e humilhante. Ela desafia nossas premissas sobre progresso e inovação, forçando-nos a reconsiderar a história que contamos sobre a engenhosidade humana. A simples existência de uma ideia como a calculadora mecânica nos obriga a refletir. Quantas outras invenções ou conceitos permaneceram ocultos, esperando para serem redescobertos? Em última análise, a calculadora mecânica é mais do que apenas uma invenção. É um monumento à curiosidade, à experimentação e à previsão. Ela nos lembra que mesmo que uma ideia tenha permanecido incompleta ou oculta ao longo do tempo, seu impacto pode moldar a forma como entendemos o mundo séculos depois. A máquina em si pode nunca ter saído do papel, mas sua influência ainda ressoa, inspirando engenheiros, historiadores e pensadores a olhar além do óbvio, questionar suposições e explorar os limites do que antes parecia impossível. E você, conhece alguma outra invenção com uma história fascinante? Conte pra gente nos comentários, queremos saber.